Meu povo, mais um vídeo para esse canalzão aí, entendeu? Eu sou o Luiz, vou contar aqui uma história aqui, né? Quando eu era adolescente, na verdade, quando eu era, não era nem adolescente ainda, eu era criança, né? Que eu tinha mais ou menos, parte de uns 8 anos. Então, como você viu no primeiro vídeo, a gente citou muito sobre o lugar chamado Boys, né? E nós estamos contando uma história aqui, né, que eu acho que para todos que moram no sertão do nordestino aí, nós escutava muito falar em lobisomem, né? Até hoje. Então, naquela época eu era menino ainda, né? Tinha mais de 8 para 9 anos. E a gente morava nesse Bois aí, né? O Bois se era um lugar muito distante da cidade, entendeu? Como eu falei no segundo vídeo. Era mais ou menos 1 dia e meio para chegar na cidade, né? Aí o que acontece? O meu avô, mais a minha avó, já se falava muito negócio do lobisomem nessa época, né? Já existia muito o falatório, né? Que o pessoal de fulano tinha visto, fulano tinha, né? Então era um lugar, esse Bois era um lugar muito assombrado, gente, entendeu? Assombrado mesmo, entendeu? 7 horas da noite você já não podia mais andar, porque o que acontece? Da onde eu morava para uma casa, dava quase como dava, por exemplo, não vou comparar a Central, porque muita gente não sabe onde é a Central, viu? Mas dava mais ou menos, da onde eu morava para uma casa, você andava praticamente 2 horas, né? 2 horas, 2 horas e meia, para você chegar numa casa, entendeu? E o resto tudo era mato, tudo era coisa esquisita, tudo era mocosal, tudo era pedra, entendeu? Então era um negócio muito esquisito. Então se atravessava para um lugar chamado Carnaúba, existia muita coisa nas carambas, era tipo um brejo, né? E tinha muita carnaúba. Então a gente passava lá, a gente via à noite, né? Quando a gente passava à noite, às vezes, a gente escutava muita coisa, no caso, assombrando a gente, né? E aí eu tinha um medo danado, né? Só ficava falando lobisomem, falava que lobisomem se pegasse as crianças, né? Matava e tal. Então eu tinha muito medo. Quando era na boquinha da noite, já conhecia o lugar, né? Eu não podia sair mesmo, era assombrado. Então a gente já se intocava logo cedo. Aí quando foi um certo dia, meu padrasto foi pro lado de lá do Bois, né? E aí ele foi dormir num lugar, numa sala. E a sala, de frente para a sala, tinha uma janela. Uma janela não, uma porta. E essa porta lá era uma cancela, entendeu? Não tinha porta normal. Naquela época não tinha condições o pessoal não tinha condições de botar porta de madeira, né? Então as portas lá tudo era de palha, entendeu? Era feito de artesanal mesmo, era à mão, entendeu? Não era negócio de madeira não. Então lá na sala, a própria porta era tipo como fosse uma cancela, né? Uns pau entrançados assim. Então meu padrasto estava dormindo lá e ele estava com a espingarda no canto. E aí quando foi um certo dia a gente se acordou assim com um tiro, um negócio, um tiro forte dentro de casa, né? Todo mundo se acordou atordoado, fomos ver o que tinha acontecido. Tava lá meu padrasto se tremendo todinho, né? Aí falou que tinha atirado no lobisomem, né? O que acontece? Quando ele atirou no lobisomem, a gente escutou que a gente tinha cachorro, né? Que era a época era cachorro caçador, né? A gente só via da caça. Então, quando ele atirou no lobisomem, os cachorros juntaram esse troço aí e foram deixar muito longe, entendeu? E aí ficou esse zum, que a gente não podia andar mais à noite lá, né, nesse lugar chamado Bois, né? Porque além do lobisomem, que a gente tinha medo de se encontrar com ele, né? Ainda tinha mais coisa ainda que não deixava você sair à noite. Mas você sair à noite para onde, né? Que você andava mais 2 horas e meia para chegar numa casa. Mas muitas das vezes a gente saía e chegava tarde da noite, porque a gente ia para casa de fulano, né? Fazer aquela visita. E a gente não podia mais fazer. Chegou uma época que a gente não podia mais fazer isso, né? O que acontece? A gente quando saía assim, para o terreiro, né? O terreiro lá, que aqui não
na linguagem seria quintal, né? Lá chama terreiro, né? Então quando a gente saía pro terreiro, a gente via pessoa falando, gente. Pessoa falando assim no caminho, não passava um caminho, não passava o caminho, não passava carro não, entendeu? Não passava carro. Então o caminho era um areal, entendeu? Era tipo uma trilha, uma vareda que chama. Então a gente via pessoas conversando, né? A gente via as pessoas gritando, as pessoas rindo, entendeu? Então era um negócio muito esquisito. Eu falo isso até, né? A gente até sarrupeia. Então a gente não saía de lá, a gente ficava lá, só saía durante o dia, né? Durante o dia. E além de você ficar assustado ainda com esse negócio de lobisomem, você ainda tinha ainda esse negócio de assombração que te assombrava durante o dia. Durante a noite, né? E aí quando foi um belo dia, eu fui, mas a minha tia, ela já até faleceu, né? Que é a minha tia Desuíta, né? A gente foi olhar uns quixó, né? A gente armou um monte de quixó nos mocosal, né? Onde tinha muito lajeiro, muita pedra, onde tinha muita caça lá que chamava, que eu não sei se é tio, é irmão do preá, entendeu? Então chamava mocó. Então a gente armava muita coisa pra lá, né? Que quixó era uma pedra assim grande que a gente arma, né? Bota o negócio de baixo pra poder ele e vai comer, eles armam, entendeu? Ele fica preso lá dentro. Aí quando foi um belo dia a gente foi olhar esses quixó. Gente, rapaz, aí quando eu ia descendo um mocosalzão assim, nós subimos, fomos descendo. Eu já tinha olhado os quixó todinho, quando chegamos embaixo da gota chamada das Carnaúbas, eu vi foi minha tia abrindo o caminho assim, ó. Eu olhei assim, minha tia ia no caminho, no avaeiro, chega aí o mato abria e fechava, né? E ela nem me esperou. E eu, inocentemente, sabe por que ela tava correndo? Quando eu escutei, foi aquele negócio atrás de mim. Uma pedra rolando, na verdade não ia nada rolando, e era quebrando o mato como fosse um negócio que tinha jogado lá de cima do mocosal, entendeu? E aí saiu descendo aquele de morro abaixo e saiu eu despinguelado aí nessa trilha com esse mato abrindo e fechando. Quando eu cheguei lá nas Carnaúbas embaixo, a minha tia tava pulando um pé de outra lá e já tava lá pra baixo, né? Então quando eu chegamos de lá na Carnaúba, eu escutei o negócio batendo lá pra cima, entendeu? Já tinha um negócio batendo lá em cima nesse mocosal. E eu vou lhe falar pra vocês aqui, foi a última vez que eu andei nesse mocosal, entendeu? Não consegui entrar mais lá porque eu tinha um medo danado. Quando chamar para aquele lado de lá, eu já não, para lá eu não vou não. Não vou armar quixó para aquele lado de lá não, porque lá é muito assombrado. Mas quando eu ia para lá, só ia mais meu avô, né? Meu avô era um tipo de uma pessoa, gente, que é descendência de índio, entendeu? Então ele era muito ignorante. Ele não conversava contigo, né? Ele só te xingava, qualquer coisa ele, entendeu? Rapaz, quantas vezes eu vi aquele homem batendo no negócio querendo assombrar ele e ele era xingando o negócio, entendeu? Ele xingava mesmo, não tem essa não, entendeu? Então meu avô, ele quando ele partia por sair assim pro mato, eu ia mais aí que eu tinha coragem, mas minha tia, os meus tios, eu não tinha muita coragem não, porque eles não tinham coragem. Se o negócio já me deixava para trás, eu era menino, saía correndo atrás dele lá, não conseguia acompanhar o negócio, porque, entendeu? Eu ficava assombrado. Então teu avô não tinha medo de nada não, do mato não? Não, o meu avô acho que não tinha medo de nada não, entendeu? Porque já era uma pessoa que descendência de índio. Descendência de índio morava onde? Você morava no bode, ele morava onde? Nasceu no mato. Não nasceu no mato, assim como eu nasci no mato. Entrando no assunto do lobisomem de novo, né? E aí, quando chegou um certo tempo, eu tinha que me mudar do Bós, fui para Santa Teresa, como eu vou falar no vídeo, Santa Teresa, município de São Benedito, que se encontra no Ceará, entendeu? As parentelas dele. Inclusive, os próprios sobrinhos dele lá, que era da família dele, falaram que ele virava lobisomem, entendeu? Entendeu? E eu fui morar com uma pessoa, gente, entendeu? Que virava lobisomem, entendeu? Que o pessoal falava, lógico, né? E aí o pessoal tinha uma história lá que quando era 6 horas da tarde, tinha um espojeiro de jumento, onde o jumento espojava, você podia ir lá e espojava de um lado para outro, quando você virava para um lado, virava para o outro, quando virava para o lado, você já virava já virando lobisomem. Tá, mas aí era todo dia que, segundo o povo, que ele virava, ou era só na lua cheia?
Bom, era mais ou menos lá, o negócio pegava, era quando a lua começava, era a lua cheia, entendeu? A lua cheia, o negócio ficava complicado, gente, entendeu? Então o pessoal falava que eu morava... E você nunca perguntou pra sua mãe, não? Não, nunca perguntei não, né? Não é isso aí. Então... Ai. Então, gente, aí então meu padrasto, o pessoal isso, falava que meu Donato? padrasto já virava lobisomem, entendeu? Era um negócio muito esquisito, cara. Entendeu? Aqui, ó. Era uma coisa muito esquisita, então eu ficava assim Calma, papai tá gravando ali. meio assombrado com isso. O que que acontece, gente? Vai lá, dá oi, vai. A casa que a gente morava, né? A casa que a gente morava era muito grande. E essa casa, né, não tinha energia, então naquela época se usava lamparina. Não usava, não tinha energia, entendeu? Então a casa era muito grande. O pessoal falava que nós virava lobisomem. Então tipo assim, não tinha energia, era aquela lamparina. E quando apagava a luz, gente, começava a bater na porta da sala, né? Ou na porta da cozinha. Aí começava a mexer nas telhas, entendeu? Eu sei que era um negócio muito esquisito. Isso já na Santa Teresa, entendeu? Já era na Santa Teresa. Então meu padrasto, ele já, como eu escutava muito pessoal falando que ele virava lobisomem, eu já ficava muito assustado com isso, né? Ficava muito assustado. E aí, em determinado tempo, né? Teve um morador da gente lá, que meu padrasto tinha um terreno, tinha umas casas lá, então o pessoal era morador dele, que trabalhava para ele, né? Tinha um morador chamado, não recordo o nome dele agora, que brigou com o lobisomem, né, a parte da noite. Aí no outro dia ele amanheceu todo cortado, né, mas dizendo ele que furou o lobisomem, né, acertou o lobisomem. Aí ele me levou a gente lá onde ele tinha brigado com esse lobisomem, entendeu? E tava mata amassada, aquele monte de mata amassada, entendeu, gente? Eu sei que foi uma confusão danada. Eu sei que o camarada ficou cortado, tá tudo riscado, né? Dizendo o cara que brigou com esse tal de lobisomem. E aí eu fiquei assim pensando, poxa, será que ele brigou com... Será que foi meu padrasto, né, que tal? Então foi uma coisa assim, mais ou menos, uma coisa de louco, pensando assim, pô, se o cara acertou, será que é meu padrasto, né? Então, mas meu padrasto, eu sempre, pô, eu olhava pra ele, olhava assim, se tinha alguma coisa ferida nele, né? Mas não tinha nada ferido não, entendeu? Então era a casa que eu morava, era tipo, tinha uma assombração pesada mesmo, gente, era pesado dentro de casa, entendeu? Vivi, entendeu? Vivi. E hoje, pessoas não vivem isso, entendeu? Claramente. Mas eu vivo com essa história hoje, né? Eu acho que devo ter isso até por muito tempo. Então, gente, fica com esse vídeo aí, entendeu? Então, essa história do lobisomem é uma história que realmente, né, pessoas antigas tiveram esse encontro com ele. Eu não tive, mas conversei com as pessoas, né, que tivemos esse encontro aí, entendeu? Então, gente, para vocês terem uma ideia, entendeu? Tinha um medo danado de me encontrar com esse negócio, né? Então, gente, fica com esse vídeo aí, entendeu? Se você gostar, dá um joinha, entendeu? Se inscreva no canal, tá bom? Para que nós possamos ter mais, né, notificações aí para vocês aí. Para que esse dê um impulso aí, ajude a gente aí com esse canal aí. Tá bom, gente? Deixa ele. Até mais aí, entendeu?